Lei Municipal número 184. Do tempo de serviço. Artigo 102. Será feita em dias a apuração do tempo de serviço. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerando-se o ano de 365 dias. Parágrafo 2º. Feita a conversão, os dias restantes a 182 dias não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número, casos de cálculo para efeito de aposentadoria. Artigo 103. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: inciso 1º, férias. Inciso 2º, casamento, até 8 dias. Inciso 3º, luto, até 8 dias por falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos e sogros. Inciso 4º, luto até 2 dias por falecimento de tios e cunhados. Inciso 5º, exercício em outro cargo municipal de provimento em comissão. Inciso 6º, convocação para o serviço militar. Inciso 7º, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 8º, desempenho de função legislativa federal, estadual ou municipal. Inciso 9, licença especial. Inciso 10. Licença à funcionária gestante, a funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional ou moléstia enumerada no artigo 69 do presente Estatuto. Inciso 11. Missão de estudos no estrangeiro ou no território nacional, quando o afastamento tiver sido expressamente autorizado pela autoridade municipal. Inciso 12. Afastamento, quando obrigatório por lei, em virtude de candidatura a cargo eletivo. Inciso 13. O exercício de cargos e funções de chefia ou direção em serviço da União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios e de suas autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Artigo 104. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente: inciso 1º, o tempo de efetivo exercício em serviço público federal, estadual ou municipal. Inciso 2º, o período de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computando-se pelo dobro do tempo em operações de guerra. Inciso 3º, o tempo de serviço prestado em autarquias, como extranumerário ou sob qualquer forma de admissão, desde que remunerada pelos cofres públicos. Inciso 4º. O período de trabalho prestado a instituições de caráter privado que tiver sido transformado em estabelecimento do serviço municipal. Inciso 5º. O tempo em que o funcionário esteja em disponibilidade ou aposentado. Artigo 105. É vedada a acumulação do tempo de serviço prestado concomitantemente aos serviços públicos ou entidades enumeradas no artigo anterior. Da estabilidade. Artigo 106. São estáveis. Item 1. Depois de 2 anos de exercício, os funcionários nomeados por concurso. Item 2. Os atuais funcionários da administração pública municipal, centralizada ou autárquica, que completarem pelo menos 5 anos de serviço na data da promulgação desta lei. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica aos cargos em comissão. Parágrafo 2º. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Artigo 107. Ninguém poderá ser efetivado ou adquirir estabilidade como funcionário se não prestar concurso público, ressalvado o disposto no item 2 do artigo anterior. Artigo 108. O funcionário perderá o cargo. Item 1. Quando estável em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. Item 2. Quando em estágio probatório, só será demitido do cargo após a observância do artigo 18 e parágrafos deste Estatuto, ou mediante inquérito administrativo, quando este se impuser antes de concluído o estágio, ressalvado sempre o direito da defesa do interessado.
das férias. Artigo 109. Férias é o período de descanso anual do funcionalismo municipal. Artigo 110. O funcionário gozará obrigatoriamente 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pela seção pessoal ou repartição competente, ouvido o diretor do respectivo departamento a que pertence o funcionário. Parágrafo 1º. Caberá ao diretor de departamento providenciar no mês de dezembro a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2º. É proibido legar em conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. Somente depois do primeiro ano do exercício adquirirá o funcionário o direito às férias. Parágrafo 4º. O período de férias será reduzido para 20 dias úteis se o servidor no exercício anterior tiver: alínea A, mais de 8 faltas abonadas; alínea B, considerados em conjunto mais de 5 não comparecimentos correspondentes a faltas justificadas e injustificadas, ou as licenças previstas nos itens 2, 4 e 7 do artigo 114 deste Estatuto. Artigo 111. A acumulação de férias só será permitida pelo máximo de 2 anos, assim mesmo dependendo da imperiosa necessidade do serviço. Artigo 112. Ao entrar em gozo de férias, o funcionário terá direito a perceber adiantamente os seus vencimentos. Artigo 113. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao diretor ou à seção pessoal o seu endereço eventual.